Oi, pessoal. Dando continuidade, né, à aula de sistema neuromuscular que eu gravei para vocês e deixei disponível na semana passada, vamos retomar um pouquinho e aí a gente dá continuidade em alguns conceitos que faltaram a gente falar, tá? Então, lá na semana passada, no último vídeo que eu coloquei para vocês, eu estava falando das diferenças entre as fibras musculares. Então, dentro do músculo, a gente tem fibras tipo 1, fibra tipo 2A, fibras do tipo 2X. Em animais a gente chama de 2B também, né? Então, elas têm diferenças tanto nos aspectos neurais, ou seja, na relação do neurônio com a fibra muscular, né? Ou das fibras musculares, quanto também em aspectos estruturais, tá? Ou seja, se a gente olhar para dentro de cada fibra, a gente vai ver as características sendo diferentes. Por exemplo, se a gente olhar para o retículo sarcoplasmático da fibra tipo 1, a gente vai ver que ele é pequeno, e as do tipo 2 são grandes. Então, todas essas diferenças a gente comentou um pouquinho no finalzinho do vídeo passado, tá? E aí a gente tem aspectos energéticos, aspectos metabólicos, aspectos funcionais, todas elas têm características diferentes. Então, o que a gente consegue perceber, por exemplo? Que as fibras do tipo 1, todos os aspectos, né, que as diferenciam das demais, elas têm relação principalmente com, com a característica da própria fibra. Então, ela é uma fibra vermelha, com mais oxigênio, que usa muito mais a via aeróbia, portanto, as contrações são mais lentas, ela é mais resistente à fadiga, enquanto as fibras tipo 2 têm uma característica mais anaeróbia, mais rápida, tá? E não necessariamente o músculo todo ele é composto de uma única tipo de fibra. A gente tem fibras, composições com predominâncias diferentes em cada músculo, né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, o sóleo, né? Que é um músculo muito importante na postura. Depois vocês vão olhar lá em anatomia onde é que está o sólio, para relembrar. Então, o sólio é um músculo muito importante na postura, na manutenção da posição ereta, né? Está lá nos membros inferiores. Ele tem grande quantidade, né, vamos dizer assim, 80, 90% da quantidade total das fibras dele são fibras do tipo 1 e o restante de fibras do tipo 2A. Então, é um músculo que tem muita importância para manter a postura. Então, tem que ter mais fibras tipo 1 justamente porque são as que mais resistem à fadiga, que mais têm importância postural, tá? E assim sucessivamente a gente vai tendo distribuições diferentes em músculos diferentes. O músculo tríceps braquial, por exemplo, é um músculo que tem uma composição das fibras bem dividido. Eles têm fibras tipo 1, 2A e 2X, tá? Então os músculos são diferentes. O que confere às fibras essas diferentes características? Então, o que faz com que a fibra se comporte diferente? Uma das razões é justamente como é que se chega na fibra o sinal elétrico. Então, quem é que comanda, né, essa chegada das fibras, desse sinal elétrico nas fibras? Os neurônios. Então, olha só, na fibra lenta, o corpo celular do neurônio ele é pequeno, ele é pequeno. E aí ele vai inervar uma quantidade X de fibras. O limiar, ou seja, quanto que precisa modificar a carga elétrica para que essa fibra seja ativada, é pequeno, né? Então o limiar é pequeno e ela resiste mais à fadiga. A gente tem as fibras 2A e assim sucessivamente outras fibras, né, que têm características que a gente chama de híbridas, misturadas, que quanto mais rápida é a fibra, maior vai ser necessário com que esse neurônio tenha o corpo celular, porque é de lá que vai sair o sinal elétrico, vai sair o potencial de despolarização da fibra, para chegar lá na fibra muscular, transmitindo esse sinal e liberando um monte de neurotransmissores, tá? Então, quanto mais rápida é a fibra, maior vai ser o corpo celular, mais veloz vai ser esse impulso elétrico, esse impulso nervoso, tá? Então, aqui, ó. Aqui a gente tem, por exemplo, ó, tipo de neurônio motor alfa.
Então, todo neurônio motor a gente chama de neurônio motor alfa. Então, ele é para o sólio, por exemplo, que é um músculo lento, ele vai ser lento e vai chegar aqui no sólio de uma maneira mais vagarosa, mais lentificada. E para o gastrocnêmio, que é um outro músculo ali também, de membro inferior, ele vai chegar mais rápido, certo? Eles já fizeram, por exemplo, vários experimentos que a gente chama de inervação cruzada, de trocar um neurônio rápido para um músculo que era mais lento na sua origem. E depois a gente via que isso, a característica mudava. Então, uma das coisas que determina como é que é o músculo é o tipo de condução elétrica que chega lá no músculo, na fibra muscular, tá? E aí, o músculo, ele vai, dependendo do tipo de fibra que tem, dependendo de vários outros fatores. Desculpa, gente, só um minutinho. Dependendo do tipo de fibra que ele tem, dessa característica do sistema nervoso, ele vai produzir mais ou menos força, tá? Então, a força desenvolvida, ela deve ser ajustada, ela vai ser ajustada momento a momento, vai ser ajustada dependendo do tipo e da quantidade de unidades motoras. Então, o que é uma unidade motora? É um neurônio inervando X quantidades de fibras musculares, tá? Revezamento do tipo de contração e unidades motoras recrutadas. Quanto? Quais? Quais são? Quantas são? Tudo isso vai determinar a produção de força. Então, alguns fatores que influenciam, né? O comprimento inicial do músculo, se ele estava mais relaxado ou mais contraído, a quantidade e o tipo de unidade motora recrutada e a natureza das unidades motoras recrutadas. Então, aqui só para exemplificar, aqui a gente tem um músculo que está muito, muito, muito relaxado, tem pouca tensão, então o comprimento está abaixo do ideal. Ele não tem pouca interação das pontes cruzadas. Aqui a gente tem a máxima tensão, então tem bastante interação, ele consegue desenvolver a tensão máxima. E aqui o comprimento está acima do ideal, ele está muito alongado, então ele tem menos tensão e não consegue ter interação entre as pontes cruzadas. Então esse aqui seria o tipo de comprimento do músculo onde a gente consegue exercer a máxima tensão, tá? Bom, aqui é só um gráfico mostrando exatamente o que eu falei, aqui também, né? E aqui, deixa eu só passar aqui, a gente tem a chegada de um sinal elétrico que, quando somado, vamos imaginar que chega um sinal elétrico para o músculo, vai chegar um outro na sequência, um outro na sequência, daí a gente vai tendo um efeito chamado de somação. Ou seja, eu vou ter um estímulo elétrico que vai ser somado a um outro e aí eu consigo exercer mais força, tá? E aqui é um exemplo de contração tetânica, tetania, onde a gente vai somando, somando, somando vários estímulos elétricos e o indivíduo fica super rígido, super contraído, tá? Como aumentar a força de contração? Então, aumentando a frequência de estimulação das fibras musculares pelo motoneurônio da unidade motora. O aumento de força ocorre por somação mecânica, ou seja, um sinal elétrico, uma despolarização, seguida de outra e de outra, a gente chama de frequência de despolarização, né? Os abalos isolados vão se somando e a gente vai tendo um aumento da produção de força proporcional, tá? E aí, a gente tem o seguinte também, cada tipo de fibra muscular, ela é ativada só de acordo com a necessidade. Então, quando eu tenho, por exemplo, eu vou fazer uma atividade, um movimento, onde eu vou precisar de pouca força, eu vou fazer esse movimento, por exemplo, com uma intensidade mais baixa, que vai acontecer? Eu não preciso recrutar os demais. Então, quando eu tiver VO2 máximo é um tipo de unidade que a gente usa para determinar a intensidade. Então, numa intensidade baixa, eu vou recrutar só as fibras tipo 1. Numa intensidade um pouquinho maior, eu vou recrutar a fibra tipo 2A. E depois, numa intensidade bem mais alta, as fibras do tipo 2X ou 2B, tá?
Então, a gente pode dizer, por exemplo, que numa necessidade pequena, quando eu tenho um limiar elétrico baixo, uma produção de força pequena, por exemplo, levantar 5 quilos de arroz, um saco de arroz. Eu não preciso recrutar todas as fibras, eu recruto só as fibras tipo 1. Conforme eu vou aumentando a necessidade, eu preciso de mais força para levantar determinada carga, por exemplo, aí eu vou recrutando mais fibras musculares e outros tipos. Então, aqui a gente começa a recrutar os tipos 2 até o final ali. E aqui das tipo 2 a gente não está diferenciando, mas tem as do tipo 2A e a do tipo 2B, tá? O recrutamento das unidades motoras obedece uma ordem fixa que é dependente do seu tamanho. Que é isso que eu mostrei para vocês. Então, sempre da fibra 1 para a fibra 2. Agora, como é que acontece esse controle? Como o músculo identifica a necessidade... Pessoal, desculpa. Vocês sabem como é que é home office, né? Então, eu tô com meu filho em casa, eu tenho que gravar aula para vocês. Bom, voltando então. Como é que acontece esse controle do recrutamento, né? Como é que a gente vai de um tamanho menor para um tamanho maior? Como que o músculo identifica a necessidade de maior ou menor produção de força? Então, o sistema nervoso central, ele deve receber informações que vão vir do próprio músculo. Então, por exemplo, como é que é a posição da minha articulação? Onde é que eu estou pisando? Qual é a carga que eu vou precisar levantar? Qual o ambiente que eu estou realizando aquele movimento? Ah, eu preciso dar uma passada larga, uma passada curta, eu preciso de impulso, eu preciso saltar, por exemplo. Com os nossos olhos, a gente observa que eu vou saltar uma largura grande, né? Uma poça de água no chão. E a gente consegue identificar isso e saber quanto de força a gente vai precisar colocar. Então, quando a gente tem os estímulos do ambiente, o sistema nervoso central, ele recebe essas informações e aí a gente consegue detectar, através de receptores sensoriais, quanto de força eu preciso colocar. Então, isso a gente chama de propriocepção. Quem faz isso são receptores sensoriais, né? E dentro dos receptores sensoriais, a gente tem, por exemplo, alguns que estão localizados no próprio músculo ou no tendão do músculo, que são os fusos musculares e o órgão tendinoso de Golgi, que a gente chama de OTG, tá? Então, onde é que estão esses receptores? A gente tem, por exemplo, o OTG, ele está localizado no tendão propriamente dito, tá? Então, ele vai detectar, toda vez que a gente tiver uma tensão exagerada no músculo, ele vai ser acionado. E aí ele vai fazer um reflexo que a gente chama de relaxamento, que é justamente para tentar diminuir a chance de um indivíduo ter algum tipo de lesão, tá? E o fuso muscular, ele é um receptor que detecta, ele está dentro do músculo, dentro de fibras musculares bem internalizadas, e ele parece uma molinha. Então, o músculo ele é puxado, quando o músculo ele é puxado, você aumenta muito o estiramento, né? E isso faz com que o indivíduo tenha um reflexo que a gente chama de contração. Então, ele imagina que o músculo está alongando, ele vai lá e contrai, tá? Então, pessoal, esse reflexo a gente chama de arcorreflexo, tá? Então, vamos imaginar, por exemplo, que a gente tem o médico vai lá, o neurologista que faz muito isso para testar reflexos, ele vai lá e dá uma batidinha aqui no tendão que passa embaixo da patela, chamado de tendão patelar. Quando ele dá uma batidinha aqui com o martelinho, o que que ele está fazendo? Ele está simulando, enganando aqui o músculo, fazendo com que ele pense que o músculo está sendo estirado, que ele está puxando o tendão para baixo. Então, quando o músculo ele é estirado, quem vai detectar esse estiramento é o fuso muscular, que está aqui no meio, que parece uma molinha. Então, puxou o tendão, ele está entendendo que o músculo está sendo estirado. Aí, ele vai detectar isso e vai mandar uma mensagem lá para o sistema nervoso central.
que vai acionar um reflexo, né? Vai acionar uma rede aqui do sistema nervoso para fazer com que o músculo que está sendo estirado contraia, que a gente chama de músculo agonista, né? O músculo agonista ele vai contrair, porque ele está sendo estirado, ele mesmo vai contrair. Então, é essa ação aqui. Depois a gente vai falar melhor de sistema nervoso, vocês vão entender melhor. Mas então, imagine que esse aqui é um neurônio, esse neurônio é um neurônio que está voltando para o sistema nervoso central com a mensagem. Essa mensagem é passada para um outro neurônio, que é o neurônio motor, que vai inervar o músculo, fazendo com que o músculo contraia, tá? Diminuindo a chance de lesão. E ao mesmo tempo, ele vai também mandar uma mensagem para um músculo que a gente chama de antagonista, que é o que faz o movimento contrário, para fazer o músculo relaxar, certo? Então, esse reflexo é um reflexo que a gente chama de reflexo miotático, tá? É um reflexo de estiramento, e existe um outro tipo de reflexo também chamado de reflexo miotático inverso, além de alguns outros, né? O proprioceptivo, que a gente vai falar menos aqui. Então, o de estiramento envolve o fuso muscular, envolvem neurônios que a gente chama de aferentes, que são os que voltam para o sistema nervoso central, detecta alteração no comprimento, e aí excitam as fibras motoras alfa, provocando a contração da própria musculatura envolvida nesse estiramento inicial e relaxando o antagonista, tá? Outro reflexo também importante, que envolve o órgão tendinoso de Golgi, que a gente já falou anteriormente, é o miotático inverso. Então, como é que isso acontece? Esse OTG está localizado no tendão. Toda vez que existe uma tensão muito grande no tendão, então aumentei muito a tensão, vou imaginar que eu fiz uma contração muito forte, peguei um peso muito pesado. Esse órgão tendinoso de Golgi, ele é acionado, né? Imagina que ele está aqui no tendão, ele é acionado. Então, aumenta a sinalização dele, e aí eles vão produzir, vai mandar essa informação lá para o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central vai mandar uma mensagem para que o músculo relaxe, justamente porque ele está sendo muito ativado. Então, ele faz o contrário do que o reflexo de estiramento normal, tá? Como é que a gente faz, mudando de assunto um pouquinho, né? Como é que a gente faz para se adaptar e aumentar a força? Então, vamos imaginar que a gente treinou durante muito tempo, né? Ou então que a gente trabalha numa profissão onde a gente exige um aumento da força. O que vai determinar a gente ganhar força ou não? Então, a gente ganha força por dois mecanismos, os neurais, ou seja, adaptações nos neurônios e adaptações também na própria fibra muscular, tá? Os ganhos de força, eles podem ser obtidos sem que ocorram mudanças na estrutura, ou seja, só por adaptações neurais, que é o que acontece, por exemplo, no indivíduo idoso. O indivíduo idoso, ele consegue aumentar muito pouco o volume do músculo, mas ele consegue ganhar muita força por adaptações neurais, tá? Então, no começo, por exemplo, que a gente começa a fazer um exercício, coisa do tipo, a gente se adapta muito mais por mecanismos neurais, né? E a gente ganha muita força. O aumento do volume ele ocorre depois de determinado período de tempo, tá? Então ele requer um pouco mais de tempo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido e vou abrir para perguntas depois, tá? Assistam o vídeo e tiramos todas as dúvidas lá durante a nossa web. Beleza? Até!